Cultivo Online, capítulo 512. Especialistas ocultos. Sr. Wang, aquela pessoa mascarada era realmente um mestre dos espíritos? Um dos jovens com o Sr. Wang perguntou a ela enquanto voltavam para casa em um avião particular. Sim, essa pessoa era, sem dúvida, um mestre dos espíritos, do mesmo nível que eu e os outros anciões, ela confirmou. Aquele jovem também parecia ter mais ou menos a sua idade. Não consigo imaginar o quão aterrorizante seus talentos devem ser para alcançar o mestre dos espíritos tão jovem, e seria ainda mais aterrorizante se ele só começasse a cultivar depois que o Cultivation Online se tornasse uma coisa. Ponto aspas. Isso não pode ser possível, certo? Alguém mais perguntou. A questão não é mais se isso é possível ou não, mas como ele conseguiu isso. Sr. Wang disse em voz baixa. E se ele começou a cultivar antes ou depois do Cultivation Online realmente não importa, pois isso não mudará o fato de que ele é um mestre dos espíritos tão jovem. De qualquer forma, embora nossa visita à Associação de Cultivadores tenha sido uma enorme perda de tempo, estou realmente feliz por termos ido para lá, pois descobri a existência de tal monstro de cultivo. Loucos quando souberem sobre esse jovem. Quanto às outras famílias, com certeza estaremos lutando por ele. Se ele é aquele famoso jogador Yuan, há uma boa chance de ele não se juntar a nenhuma família, certo? Alguém aí perguntou. Sim, mas não vai doer tentar. Sr. Wang assentiu. Quem é esse jogador Yuan? Nunca ouvi falar dele antes. Outra pessoa disse. Você não conhece o jogador Yuan? Você não joga Cultivation Online? Por que eu jogaria um jogo sobre cultivo quando já estou fazendo isso na vida real? Não é à toa que você não o conhece. Bem, deixe-me contar sobre o jogador Yuan e suas conquistas. E durante o resto do voo, os jovens cultivadores compartilharam informações sobre o jogador Yuan e suas conquistas com aqueles que não conheciam sua fama. Enquanto isso, ao voltar para casa, Yuan tirou a máscara e sentou-se na sala, exausto, com suor escorrendo pelo rosto. Você está bem? Meixiu perguntou enquanto enxugava suavemente o suor do rosto dele com uma toalha seca. Sim, estou bem, mas isso foi mais cansativo do que eu esperava. Como o jovem mestre não pode falar agora, explicarei tudo para ele, disse Mei Feng, e começou a relembrar tudo o que havia acontecido na Associação de Cultivadores. Meixiu expressou descrença ao ouvir a situação. Vê, você foi lá como jogador Yuan, até ameaçando o presidente. Céus, tem certeza de que tudo ficará bem? Meixiu falou com uma voz preocupada. Não podemos dizer por enquanto. Aguarde alguns dias e veremos se alguma coisa vai acontecer. No entanto, eles não sabem a identidade do jovem mestre, então não poderão fazer nada com ele agora. Mesmo que eles queiram. Mas jovem mestre, você realmente me surpreendeu hoje. E não estou falando sobre sua identidade como jogador Yuan. Sobre isso, Mei Feng disse a ele com uma voz um tanto admirada. Bem, a maior parte disso foi apenas uma atuação, já que se eu não agisse assim, eles não teriam me levado a sério. Yuan sorriu. Foi realmente apenas uma atuação? Parecia muito realista. Mei Feng pensou consigo mesma. Você pode me contar mais sobre sua identidade como jogador Yuan? A família Yu me pediu para investigar, mas não encontrei nada. Yuan assentiu e começou a contar a ela sobre sua identidade como jogador Yuan e algumas das coisas que ele fez no Cultivation Online. Entendo. Isso explica porque você é tão poderoso mesmo no mundo real. Acontece que você tem cultivado com uma técnica de cultivo de nível divino esse tempo todo. O que vamos fazer agora? Meixiu perguntou a eles um momento depois. Quem sabe? Mas pretendo ir ao Jaded Garden para falar com os idosos no próximo mês, disse Yuan. Tem certeza de que é uma boa ideia? E se for uma armadilha? Mei Feng disse. Eu acho que vai ficar tudo bem. Se eles realmente quisessem me machucar, eles poderiam ter feito isso naquela época. Todos os três, e provavelmente os outros anciãos eram todos mestres dos espíritos. Não havia como eu ter feito isso. Derrotei-os sozinho. Além disso, eles não pareciam ser pessoas más. Mas por que você quer falar com eles? Meixiu então perguntou. Eu quero saber mais sobre o mundo do cultivo, neste mundo. Aparentemente, eles sabem sobre o cultivo há muitos séculos. Por isso eles foram capazes de alcançar o mestre dos espíritos. Yuan disse. Então eles são basicamente especialistas ocultos que cultivam secretamente há muitos anos. Estou muito impressionado com a forma como eles conseguiram manter o cultivo escondido do público por tanto tempo. Mei Feng disse. Sim, eu também, é por isso que quero falar com eles. Eu irei com você, disse Meixiu. Claro, eu ia perguntar se você queria vir mais tarde. Yuan assentiu. De qualquer forma, vou tomar banho. Meu corpo está todo suado. Yuan então entrou no banheiro e foi se limpar. Você sabia que ele era o jogador Yuan esse tempo todo? Mei Feng perguntou a Meixiu depois que ele saiu. Sim. Bem, você não é um sortudo? Algum tempo depois, Yuan voltou para a sala, onde Meixiu e Mei Feng assistiam ao noticiário. Olha, jovem mestre, eles já estão falando sobre o incidente na Associação de Cultivadores, sobre o jogador Yuan. Mei Feng disse enquanto aumentava um pouco mais o volume. Notícias de última hora. O jogador Yuan finalmente apareceu hoje na Associação de Cultivadores. Ele até confrontou o presidente Zhao, ameaçando destruir a Associação de Cultivadores se eles continuassem a mexer com sua mulher.
Quem é esse Meishiu que o jogador Yuan valoriza tanto? Poderia ser a namorada dele? Noiva? Talvez até a esposa dele? E sua esposa? Meishiu ficou sem palavras ao ouvir como as notícias falavam sobre o relacionamento deles, fazendo parecer que eram amantes.